Olá, alunos do nono ano! Hoje iremos para mais uma aula de artes. Vamos continuar falando sobre o teatro e conheceremos hoje outro dramaturgo com pensamentos parecidos com o de Boal, aquele que nós estudamos na aula passada, e que também viveu diversas situações que fez com que ele pudesse perceber e transformar sua arte e a forma como via o teatro para torná-lo algo poderoso o suficiente para que as pessoas refletissem sobre as situações. Bom, então aí no livro de vocês, na página 11, antes de chegarmos ao próximo dramaturgo que estudaremos, nós temos a seção Organize as Ideias, que diz o seguinte: durante a ditadura militar, os censores, que era como foram chamadas as pessoas responsáveis por censurar mensagens ou eventos dos artistas, então os censores produziam arquivos com relatórios sobre os artistas e seus posicionamentos políticos, que era o que eles realmente queriam encobrir, né? Mesmo com o fim do regime, muitos desses documentos ainda permanecem desconhecidos do público, fora os que foram destruídos. Agora você vai fazer uma experiência contrária a essa. Destaque do material de apoio às páginas para a produção de um arquivo público e não secreto. Escolha um tema relacionado à arte, do contexto em que você vive ou histórico, que envolva opressão, censura ou relações de poder, e faça uma análise crítica sobre o assunto, procurando responder à pergunta: como a opressão, a censura ou as relações de poder se apresentam em relação a esse tema? Quem são os personagens envolvidos? Quais são os principais aspectos envolvidos nesse tema? Siga as orientações presentes no material de apoio. Então, após vocês fazerem a escolha de um tema relacionado à arte, né, que pode ser atual ou histórico, vocês vão fazer uma análise, né, respondendo essas perguntas, tá? Fica mais fácil você colocar, separar essas perguntas, assim vocês não se confundem, ok? Então, essa é uma atividade que vocês devem fazer no caderno. Bom, então agora nós vamos descobrir quem foi Bertolt Brecht. Bom, a sua história pode nos fazer perceber por que ele tinha algumas atitudes, né? Lembrando que era uma época de opressão, né? Tanto no Brasil, como já foi dito em outras aulas, quanto em outros países. As ideias de Bertolt Brecht eram todas baseadas na sua vivência, nas situações sociais em que ele passava, né? Bom, ele nasceu na Alemanha, viveu também durante épocas difíceis. Bom, quando se fala em Alemanha e épocas difíceis, lembramos logo do nazismo, né? Aquela época tão obscura que passou várias pessoas, em que morreram várias pessoas. E durante essa época, ele fugiu e se exilou em diversos países, né? Bélgica, Estados Unidos. E aí, só com o passar dos anos, foi que ele retornou à Alemanha e, inclusive, fundou fundou uma companhia chamada
Berliner Ensemble, né? Era uma companhia teatral. E diz aqui também no histórico dele que ele escreveu mais de 40 peças. Aqui ele tem 40 peças, mas em outras obras, em outros livros, tem lá o registro de mais de 40 peças. E entre elas nós temos a vida de Galileu, né? A vida de Galileu e Mãe Coragem e seus filhos. Hoje nós veremos um pouco, né, do que foi essa peça da vida de Galileu, em que ele retrata a opressão que Galileu passou, porque Galileu ele era um estudioso muito importante daquela época, só que por ele afirmar algo que era contra as ideias de outras pessoas mais poderosas, ele teve que voltar atrás em suas afirmações, né? Então, ele coloca aí uma forma de questionarmos essa opressão, porque por mais que Galileu estivesse certo e sabia que estava, ele teve que mudar sua ideia totalmente. Bom, na próxima página nós temos troca de ideias. Esse fica como um exercício também para vocês. Bom, vamos lá. Você já se divertiu ou se emocionou com algum espetáculo ou algum filme a ponto de esquecer completamente o seu mundo real? Então, vocês já se sentiram tocados por uma obra, um filme, né? No sentido assim que você se sentiu reflexivo sobre aquela situação e esqueceu ali um pouco do mundo real, né? Da realidade dura em que vivemos. No teatro de Brecht, ele combatia esse efeito da ilusão, isto é, essa identificação emocional do espectador com aquilo que estava vendo. Lembrando que muitas obras daquela época, muitas peças teatrais, sempre pregavam aquela história do Felizes para Sempre, né? Até porque era isso que o governo queria fazer alimentar no cidadão, né? Queria que ele acreditasse que estava vivendo em um paraíso, que estava tudo bem, né? E ali por trás acontecendo toda essa situação de opressão. Então, ele combatia esse efeito da ilusão, isto é, essa identificação emocional do espectador com aquilo que estava vendo, o êxtase que deixava o público satisfeito e purificado no final. Isso porque ele queria que um espectador lúcido, capaz de refletir criticamente sobre sua realidade e, portanto, preparado para questioná-la. Qual a sua opinião sobre essas duas possibilidades da arte? Então, você acha bom que a arte ela usa dessas técnicas, dessas ilusões para você questionar, né, um comportamento, uma situação, até para refletirmos se o que fazemos ou a forma como fazemos está certo, né? Então, você pode relatar isso no seu caderno também. Nada é natural. Então, vamos ver o que diz aqui o texto. Se de um lado existiam técnicas teatrais que serviam para criar ilusões, a ponto de o espectador até se esquecer de que estava em um teatro, Brecht
criou técnicas que serviam para romper com a ilusão da cena e promover a reflexão. Ele desenvolveu o conceito de efeito de distanciamento, também chamado de estranhamento. Bom, então, fazendo com que nessas peças o público pudesse refletir sobre questões sociais e assim tentar mudar, né, tentar alimentar no público aquele sentimento de estranhamento, né, de que algo não estava indo bem. Então, ele sempre nas peças mostrava situações como empregado e patrão, né? E tentava ali mostrar toda essa situação de trabalho escravo, né? Vamos chamar dessa forma, morte de trabalhadores inocentes. Então ele fazia com que as pessoas se questionassem e estranhassem. E isso ele chamou de efeito de distanciamento e efeito de estranhamento, né? Essa forma de levar o público a pensar recebeu esse nome. Esse efeito, nós veremos que ele foi incorporado por vários artistas, por várias peças, né? Vários diretores acabaram adotando essa técnica, inclusive uma delas também foi praticada, né, pelo Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que é um dos filmes bem populares de Charlie Chaplin. Bom, então ele coloca aqui um trecho de uma mensagem. Por favor, não achem natural o que acontece e torna a acontecer. Então, aqui, se interpretarmos, conseguimos ver a mensagem por trás, né, dessa primeira frase, em que ele questiona a forma como tudo acontecia, as mortes, as injustiças aconteciam e todos achavam natural, né? Então ele pede para que a pessoa possa ter essa inquietação e questionar mesmo tudo aquilo que acontecia. Então, aqui na próxima página ele continua falando, né, sobre o objetivo de Brecht com as obras dele, né? Então ele coloca aqui, semear a dúvida no público, né? Então, ele deixa sempre bem claro esse objetivo, porque para ele era essa a função do teatro, né? Mostrar ali situações cotidianas que acabavam tendo consequências ruins para o público, né? Para o povo, para a massa. Aqui o livro ele nos traz uma atividade, né, que seria bem mais interessante fazermos presencialmente, porém nós vamos pular essa atividade. Bom, então aqui nós temos a imagem da peça, né, A Vida de Galileu, que eu havia citado anteriormente. Essa peça, ela foi também adaptada aqui para o Brasil, foi interpretada pela Denise Fraga, ela fez o papel de Galileu, e essa peça, ela é uma das mais conhecidas de Brecht, porque ela fala de um fato que realmente aconteceu, né? A negação que teve que fazer o Galileu por causa, na época, o poder da igreja, que ameaçou de queimá-lo, né, se ele continuasse a falar que a Terra girava ao redor do Sol.
né? Então, essa informação era contra os conhecimentos da igreja, era contra os conhecimentos que eles pregavam. Bom, aqui nós temos alguns textos, né, referente à peça que vocês podem ler com mais calma no livro de vocês. Aqui há um relato, né, da Denise Fraga sobre a peça, né, a forma como ela, né, que por ser mulher, entrou nesse papel de Galileu Galilei. Bom, vamos ao nosso exercício. Agora, com base no que você estudou nesse capítulo, assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. Então, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso de acordo com o que nós estudamos hoje, né? E também peço para que vocês façam a leitura dos textos da videoaula de hoje, né? Que podem ajudar até adicionar algumas informações a mais do que já temos. Bom, então nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e bons estudos.